Olá, já estamos ao vivo aqui no Instagram. Boa noite, pessoal. Ai, caiu. Do Facebook. Agora fechou aqui a minha tela. Retornar. Pronto. Isso aqui tá querendo cair mesmo hoje. Boa noite, boa noite. Hoje live sobre ansiedade. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão que, nossa, como tem gente que procura tratamentos para ansiedade, até já se tornou um nome que eu costumo dizer que é vulgarizado, né? Qualquer sensação que a pessoa tem, que ela sente um incômodo, um desconforto, ela mesma já denomina como ansiedade. Muitas vezes nem mesmo mas é assim que as pessoas costumam estar denominando essa sensação, essa emoção de incômodo, de desconforto. Boa noite, Érica, como vai? Entrando agora aqui ao vivo para o Facebook, para o Instagram. Vocês vão ver eu movimentando a minha cabeça para lá e para cá, é porque eu tô com os dois dispositivos. E, bom, boa noite, como vai? Sejam bem-vindos. Agora 8h22, esperar o pessoal entrar mais um pouquinho. Falar para vocês sobre os florais. Eu estou bem, graças a Deus. Boa noite para todos. Espero que o tratamento de vocês esteja sendo muito bom, esteja tendo os benefícios que a gente espera dos florais, não é mesmo? Um tratamento natural, um tratamento respeitoso com o teu organismo, não é mesmo? Gente, eu caí agora aqui no Facebook, caiu minha transmissão, eu vou reiniciar. Minuto. Pronto. E então, como eu ia dizendo, muitas pessoas que acabam vendo às vezes alguma transmissão e não costumam ainda estar nesse mundo dos florais me perguntam se é natural. Então, deixando bem claro, sim, é um tratamento natural. As gotinhas, conhecidas como gotinhas do amor, elas são feitas de flores, de arbustos, de fontes de água, né? O rock water, ele é uma essência que ela vem de uma fonte de água, né? É o único floral de Bach que ele não é feito de flor nem de ramos. Boa noite, pessoal, boa noite, vão entrando, sejam bem-vindos. Hoje o tema vai ser sobre ansiedade, falando sobre os florais de Bach. Boa noite, pessoal, boa noite, Célia, Ágata, Kelly, Érica, nossa amiga Retalhos de Poesia, com quem eu falo bastante, também lá do Nordeste, a Érica. Sejam todos muito bem-vindos. Agora 8h24, vou iniciar então falando para vocês sobre a questão da ansiedade e como os florais podem estar amenizando essas emoções, né? Antes que essas emoções acabem por desenvolver doenças no nosso corpo físico, porque quando o nosso emocional e o nosso mental eles estão passando por desequilíbrios, por dificuldades, o que acontece é que o nosso sistema imunológico ele acaba sendo abalado, né? Nós percebemos nas pessoas que quando elas apresentam um emocional que está em desequilíbrio, que ela está mais fragilizada, as doenças elas se manifestam com mais facilidade. Então a intenção dos florais é exatamente fazer esse equilíbrio emocional, até mesmo curar algumas doenças que se manifestam no corpo físico, que são geradas pelo emocional. Eu não estou falando de
né? Que as pessoas acham que às vezes pode curar uma doença genética com qual a pessoa já nasceu. Não é desse porte, tá, gente? São realmente aquelas doenças que são por fundo emocional, sim. Os florais, com utilização correta e a longo prazo, eles podem estar equilibrando e retornando à cura. Boa noite, Céia 52, Márcia, Vaneide, Eliana, isso, eu tinha esquecido o seu nome, desculpa. A gente acaba falando com bastante gente, eu guardo cada um de vocês no meu coração, mas eu sou terrível de nome, tá, gente? Se eu encontrar vocês na rua, eu vou saber quem são, muitas vezes, mas por nome é terrível. Então vamos lá, gente. Ah, que triste, minha transmissão no Facebook vai cair. Pessoal que tá aqui comigo no Instagram, eu estou no Facebook também como Ana Flores Terapias e estou também no YouTube como Ana Flores Terapias. Então, quem ainda não é inscrito nesses outros canais, corre lá e se inscreve, porque alguns vídeos que eu não consigo acabar colocando, né, nessas plataformas estão nas outras. Isso aconteceu com uma live de 2 semanas atrás, tá? Então, a origem, gente, da palavra ansiedade, eu fui atrás disso, ela vem do latim anxietas, tá? Que significa angústia, né? Isso é bem reconhecido por vocês, né? Quando nós estamos angustiados, então denominamos isso como ansiedade muitas vezes, certo? Anxious também é a palavra que dá origem a ansietas, tá? Que é o do latim da ansiedade. Que significa o quê? Mente perturbada, problemática e pouco à vontade, né? Então, todas essas características também que são os sintomas, né, da ansiedade. E o verbo angere também dá origem para o nome ansiedade, a palavra ansiedade. E angere significa apertar, estreitar, atormentar, causar tensão. Interessante, né? Vejam bem, quando estamos incomodados, como eu havia dito anteriormente lá no início, quando nos sentimos desconfortáveis, sentimos essas sensações de ansiedade. O desconforto físico e psíquico, agonia, aflição e angústia, né? Eu tenho alguns comentários aqui. Então, tenho crises de ansiedade, disse a Kelly Nunes. A Célia disse, boa noite, meu filho tem dificuldade para se concentrar nos estudos. Vamos ver se tem mais algum comentário. Tenho síndrome do pânico, SPA e ansiedade. Gente, a síndrome do pânico em si, ela pode sim despertar o quê? A ansiedade por você não querer entrar na crise do pânico. Tá? Então, é aquele desconforto, é aquele medo. A Fátima disse, eu tenho isso, meu Deus, é isso mesmo. Então, pela questão psicológica, gente, a psicologia ela define como um desconforto físico e psíquico, a aflição, a angústia e a agonia, tá? No sentido figurado, também achei ausência de tranquilidade, medo e receio. Eu achei, assim, sensacional, a ausência de tranquilidade, né? Essa nossa sensação, assim, de que tá ansioso com alguma coisa é o que tira a paz. Quem me segue, quem já viu outras lives minhas, percebe que eu sempre pergunto assim pra pessoa, o que te tira a paz? Porque é nisso que a gente sempre foca a atenção. E quando as pessoas chegam até mim e falam assim, Ana, eu tenho ansiedade, eu quero tratar com floral. O que eu sempre digo? Vamos ver da onde que tá vindo essa tua ansiedade. O que te tira paz? O que é que te deixa ansioso? Quais são os momentos que você percebe ansiedade? E como você reage a isso, né?
Então, são nessas emoções que nós estaremos trabalhando. Os florais, eles não agem no físico, eles agem no emocional. Portanto, é em cima dessas maneiras com as quais nós lidamos com a situação que nos deixa ansioso, né? Porque uma notícia ruim pode te deixar ansioso, uma prova pode te deixar ansioso, uma decisão que você precisa tomar, uma discussão que você teve. Tudo isso pode te tirar a paz, pode te tirar o quê? A tranquilidade, como nós dissemos antes, certo? Aí, condição emocional de sofrimento, definida pela expectativa de que algo inesperado e perigoso aconteça, diante da qual o indivíduo se acha indefeso, né? Ele não vê como se proteger daquilo, ele tá na angústia mesmo de resolver. Ah, ótimo, tem pessoal aí já chamando o outro. Gente, compartilha no avião se você conhece alguém que passa por essas situações, porque hoje nós vamos sair daqui, cada um de vocês que me acompanhar até o final, com uma fórmula para você correr amanhã na farmácia e pedir para manipular e tratar a tua ansiedade, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Vocês pensem, tá? Reflitam. E quem se sentir à vontade, eu peço que ajude para eu conseguir estar colocando aqui os nomes dos florais mais utilizados para o caso das respostas que vocês vão me dar, tá? Então, assim, como a ansiedade é muito geral, é muito generalizado, cada indivíduo tem a sua causa, né, de estar ansioso. A questão aqui é, o que vocês colocarem eu vou conseguir estar respondendo. Selecionei alguns florais mais utilizados, mas eu gostaria que vocês que estão me assistindo colocassem aqui, tá? Então, como você encara o destino em relação à sua pessoa e aos seus entes queridos? Tem alguma coisa no teu dia a dia de hoje que você está encarando com desconforto na tua vida ou na vida de alguém que você ama, que está te incomodando, que está te tirando a paz? Como que você está reagindo a isso? Alguém de vocês tem algum problema específico assim que consegue nomear? Qual é o teu problema e como você está reagindo a isso? Porque aqui acima, como que disseram aqui, peraí, tem o síndrome do pânico. Vamos começar por aí, né? Então, quando a pessoa tem a síndrome do pânico, ela tem um medo aterrorizante, né? Isso pode causar alguns sintomas físicos, como falta de ar, taquicardia, e o medo é de desencadear, né, a crise do pânico. Nesse caso, nesse tipo de síndrome, nós utilizamos 2 florais muito benéficos nesse caso, que são o Mimulus. Vou escrever aqui para vocês. Opa! Ó, gente, Mimulus, quando você tem um medo específico, e o Rock Rose, tá? Que é o mais utilizado para a síndrome do pânico. Porque a pessoa ela fica ansiosa porque ela não quer ter a crise, ela tem medo de despertar a crise de pânico, tá certo? Vamos lá. A outra pessoa diz: no meu relacionamento. Então, vou começar pelas beiradas, né? Veja bem, se a tua ansiedade é no teu relacionamento porque tem alguma mágoa, às vezes, se tiver alguma mágoa,
Aí a gente precisa estar utilizando o holly, a gente precisa estar utilizando o willow. Ó, holly e o willow. O holly é uma essência floral para quando você é acometido por sentimentos como ciúmes, insegurança, raiva, aqueles sentimentos mais destrutivos. E o willow é quando você guardou uma mágoa, você está ressentido, não consegue esquecer, sente que aquilo foi uma injustiça contigo, tá? A Priscila disse: eu não posso ver mais noticiário, pois nem durmo, ainda mais se eu for sair no outro dia, né? Então, quando você tem, por exemplo, uma característica de ser muito influenciável com a notícia que passa, com a injustiça que passa, você fica emocionado, você, por exemplo, deu um terremoto lá em cima, né? E aí você ficou abalado com aquilo acabou já com o teu dia, né? Então a gente precisa estar utilizando o walnut. O walnut, ele é uma essência floral que vai te ajudar a te proteger, né, de todas essas mudanças, dessas influências externas que acabam então te deixando mais emocionalmente abalado e desequilibrado. Muito utilizado para pessoas também que, quando assistem filmes, se acabam de chorar e entram muito naquele mundo, tá? Aí teve mais uma. Lá no final, gente, eu vou dizer para vocês como que toma, só anotem o nome do floral que eu disser e vocês se identificarem, tá? Porque aí sim eu consigo no final dizer para todo mundo no geral o que vocês vão ter que colocar ali no papelzinho para chegar na farmácia e eles manipularem para vocês. Tá? E daí, continuando ali o que a Priscila Rocha havia dito, ela não consegue dormir depois que vê o noticiário, né? E ainda mais se ela for sair no outro dia. Então, se ela não consegue dormir porque ela viu aquela notícia, ela tá pensando naquela coisa, ela tá remoendo, ela fica tentando dormir e aquilo invade a cabeça dela, é um pensamento persistente. E nós utilizamos então o white chestnut. A pessoa, quando tem ansiedade, gente, realmente ela tem episódios de insônia. Oi, quase que eu derrubei. Episódios de insônia, ela pode apresentar cansaço, tá? Vamos ver mais comentários. Gente, eu quero que vocês me respondam. As pessoas que são ansiosas, estão assistindo esse vídeo, qual é a situação que te deixa ansioso e como você reage a essa situação. Daí eu consigo dizer o floral para você amanhã ir na farmácia manipular, tá certo? Vamos ver mais. Ó, tem semanas que perco o sono, então vai nesses que eu te falei, tá bom? Meu filho é autista e tem déficit de atenção. Qual floral eu posso dar para ele? Não é um caso de ansiedade, né? Hoje a gente tá falando sobre ansiedade, mas Célia, eu tenho um vídeo ali no meu IGTV que fala só sobre os florais para o autismo, tá? E aí você dá uma atençãozinha quando eu disser do clematis, tá? Clematis, você vai ver as características ali para os autistas e o que ele vai te beneficiar. Fabiana Camarães diz para mim o que é que te causa ansiedade, qual situação te traz ansiedade e como você reage a isso, tá? Gente,
Quando você tem ansiedade, não existe um floral para a ansiedade, existe para a emoção desencadeada nessa situação. Então, você precisa saber de tudo que está te acontecendo, o que te causa transtorno, o que é o teu problema e como você reage a ele, tá certo? O que, por exemplo, assim, uma pessoa que ela vê o tempo como escasso, né? O tempo nunca é o suficiente, ela se sente ansiosa porque o dia não tem tempo o suficiente para ela dar conta de tudo que ela tem para resolver. É como se os outros fossem muito devagares e ela tá sempre na correria, nunca tem tempo para fazer as coisas com paz, com calma. Essa pessoa provavelmente vai dizer que é muito ansiosa. E ansiosa com o quê? Com o tempo, né? Com a falta de tempo que ela tem. Qual floral utilizar para esse caso? Empatins. Tá bom? Um dos florais mais utilizados. Agora, se essa pessoa, se você que tá me assistindo, tá? Sente que os afazeres, tuas tarefas, os teus deveres do dia a dia, eles já não são mais desempenhados, eles já não são mais realizados com a mesma alegria que eram antes, e você tá querendo encontrar novamente mais alegria no teu caminho, você só não sabe mais qual caminho trilhar, a gente precisa estar utilizando o Wild Oat. Aqui, ó, o Wild Oat, que é um floral que ele vai te dar direção, tá? Quando você já não tem mais prazer naquilo que você estava fazendo a vida inteira e você percebe que as tuas obrigações realmente elas já não são feitas nem realizadas mais com tanto prazer e você perdeu o teu propósito de vida, tá bom? Essa é uma palavra muito boa. O propósito de vida, ele é resgatado com essa essência que eu coloquei aqui para vocês, o Wild Oat, tá certo? Ah, Ana, mas eu não tô mais contente com o meu trabalho, eu fico muito ansiosa quando eu tenho que ir trabalhar. Eu não gosto mais. Mas também assim, tudo bem. Sabe aquela pessoa assim, indiferente, apática, que já percebeu que ela não está feliz, mas ela também não se mexe, não vai? Aí é o Wild Rose. Tá certo? Que vai então resgatar a tua luz, vai resgatar a tua faísca no teu fogo para a vida, tá certo? Wild Rose daí. Gente, um dos maiores ansiolíticos dos florais do sistema de Bach, qual que seria? Agrimony. Tá bom? O agrimony, gente, quando a pessoa ela percebe que quase tudo deixa ela ansiosa, mas sem justificativa, tá? Então, ela percebe que ela acaba descontando isso no álcool, na comida, no cigarro, pessoas que fumam muito, tá? E precisam toda hora, né, desses artifícios para sentir alívio, para se sentir mais relaxado. Então, o agrimony, gente, escrevi ali para vocês, né? Ele vai estar ajudando essa pessoa a encarar com mais realidade e aceitação dos seus sentimentos, tá certo? E realmente é um dos ansiolíticos mais utilizados na linha de florais. E aquela pessoa, né, que não consegue relaxar por nada,
ela, quando precisa, por exemplo, ficou doente, ela não consegue relaxar, ela não aceita, né, descansar, dar esse tempo para o corpo recuperar, ela é muito ansiosa pelos seus afazeres, ela tem coisas para fazer e ela não para. Então, nós utilizaremos com essa pessoa um floral que se chama oak. Ele tem origem de um carvalho, né? E já demonstrando o que? O carvalho ele é um arbusto muito, uma madeira, né, gente? Muito forte. Ela, digamos que ela é difícil de ser danificada, ela realmente tem um tempo de vida muito longo. Então o oak ele vai trazer o que para essa pessoa? Flexibilidade, maleabilidade, para que ela consiga lidar melhor com a aceitação de que às vezes ela precisa parar e relaxar diante das circunstâncias. Então, aquelas pessoas que reagem com a vida de maneira muito rígida, de maneira muito... não para por nada mesmo. Sabe aquele acamado, gente, que fica saindo da cama, que não quer ficar na cama, que não quer repousar? E que se não repousar não vai melhorar? É o oak. Usam o oak com essa pessoa, tá? Pessoal que tá me assistindo, quer colocar para mim o que é que te dá, o que te deixa ansioso? Pode colocar, coloca aqui que eu vou responder para você qual floral vai te ajudar e amanhã mesmo você vai na farmácia para manipular. Quando eu ver ali um comentário, eu vou falar para você, tá? Enquanto isso, eu vou colocando os mais utilizados aqui. Tá, gente, e aquela pessoa que o que tira a paz dela é pensar sempre digamos, no bem-estar da família. Ela tá preocupada com a saúde da família, ela tá preocupada se vai conseguir atingir os objetivos dela, ela se sente sobrecarregada, ela se sente cobrada. Aí, gente, você precisa estar utilizando o Elme, que é um floral justamente para esse tipo de comportamento, quando a pessoa, ela às vezes se pergunta assim, como eu vou dar conta disso? Como eu vou conseguir fazer isso? Né? Sabe aquela história de você carregar a sua mochila e a dos outros juntos? Né? É muito peso, não é mesmo? Então o Elme ele vai te ajudar a dividir esse peso com as pessoas das quais são a responsabilidade, né? Sem carregar a responsabilidade dos outros junto e carregar somente a sua, tá bom? Boa noite para quem vai entrando, pessoal, sejam bem-vindos. A Patrícia que falou, sou muito ansiosa ao extremo. Patrícia, a pergunta que a gente faz é, que situação te deixa ansiosa? Tudo é muito generalizado, não tem um floral que seja para tudo. Você precisa perceber a emoção que você sente. Por exemplo, quando eu fico muito ansiosa, eu fico pensando naquilo todo momento. Eu tento fazer com que aquilo vá embora e o pensamento volta na minha cabeça e eu não consigo dormir, eu perco a fome, eu não como. Então, para esse tipo de emoção que você tem pensamentos repetitivos, a gente utiliza o White Chestnut. Agora, procure perceber como você reage a essa tua ansiedade e me diz, é assim mesmo? Ela respondeu, gente, só para quem tá assistindo, né? A reprise que não vai aparecer os comentários. Assim mesmo, a Patrícia falou. Então, se é assim, é o White Chestnut, gente. Eu não sei se eu escrevi, mas eu tô escrevendo de novo. O White Chestnut, ele vai dar uma clareada na sua mente para que você consiga encontrar soluções para esse teu problema.
Porque quando a gente fica muito na mente, isso traz um desgaste, isso traz um cansaço. E você, na realidade, só está pensando e não encontra a solução. E o White Chestnut, ele vai dar essa clareada para que você consiga dar uma limpada na tua mente e encontre a solução, tá? O coração dispara, angústia, boa. Angústia. Ai, quase derrubei. Gente, angústia. Ana, eu sinto uma aflição no meu peito, eu não consigo respirar, me dá aquela sensação de que o ar não entra por completo no meu pulmão. Então, gente, nós utilizamos um outro floral que se chama Sweet Chestnut. Meu Deus, eu tenho que fazer um aviso no Facebook, porque tá caindo aqui. Desculpa, gente. Então, nas duas plataformas caiu aqui em uma. Ó, o Sweet Chestnut, gente, ele é para aquela sensação de desconforto, como eu falei para vocês, de angústia no peito, que você não consegue respirar, que às vezes te dá até uma dorzinha no coração, você acha que tá infartando? Esses dias eu tive isso. Então, o Sweet Chestnut, ele vai te dar um suporte muito bacana, muito benéfico. Ele realmente é muito indicado para esses estados de angústia extrema. Às vezes a pessoa acha que não tem mais saída para aquela situação, ela entra em pranto, ela chora sem parar. Vou dar um exemplo para vocês que eu gosto muito. Pensa na criança que está esperando os pais na escola e começa a demorar muito e todo mundo começa a ir embora e ela começa a chorar sem parar, achando que ninguém mais vem buscar ela. Aquilo é uma situação Sweet Chestnut, de desespero, de desalento, tá? E o Sweet Chestnut, ele vai ajudar a abrandar esses sentimentos, então, de desespero e de angústia, tá certo? Boa noite, pessoal que tá entrando. Vem falar para mim qual é o teu problema, como que você reage a esse problema que te causa ansiedade, tá bom? Porque é assim, diante das tuas preocupações e da dimensão que você dá para essa preocupação, que você vai entender como que você está reagindo àquilo, né? E a gente vai conseguir encontrar um floral para essa tua emoção, tá? Porque se a pessoa, como a gente estava falando lá em cima, ali a pessoa que tinha síndrome do pânico, ela conseguir controlar a mente dela, porque a nossa mente é o grande chefão, né? É ela que vai desencadear a nossa ansiedade ou paralisar ou então mandar embora a nossa ansiedade, é que as coisas acontecem ou não. Uma pessoa que tem síndrome do pânico, ela sabe quão poderosa é a mente dela. Que se ela começar a fazer os exercícios, né, que existem para o controle da síndrome do pânico, aí você vai conseguir estabilizar e não entrar em crise. E assim é com a ansiedade também. Nós temos o poder de dar continuidade para essa angústia, dar continuidade para a preocupação e entrar em crise e tipo enlouquecer, não é mesmo? Ou você escolhe, não, vamos parar, peraí, não é assim. E começar a tomar as atitudes que realmente contribuam para que você encontre soluções para os teus problemas, solução para o que está te trazendo a tua ansiedade, né? E dessa forma você tomar o controle sobre o teu emocional e sobre o teu físico. Falando nisso, Ana, quando eu tenho ansiedade, eu começo a tremer, eu
né, fico com falta de ar. Qual é o outro floral que a gente usa muito para isso? Cherry Plum, gente, Cherry Plum. A minha professora, ela fala assim, ó, minha professora da faculdade, né, com a qual eu aprendi os florais há 10 anos atrás, que o Cherry Plum, gente, ele é o plum. Quando a pessoa plum, ela explode, ela perde o controle físico, ela fica explosiva com os outros, ela altera a voz, ela entra em pranto, ela treme. Aí é o Cherry Plum que a gente vai estar utilizando para você resgatar esse teu controle físico, para você resgatar o controle emocional, tá? Perguntinha aqui, posso dar floral para minha filha por conta própria ou preciso passar em algum pediatra? Não, Priscila, pode dar por conta própria. Os florais, eles são essências, né? Elas vão estar agindo no nosso campo mais sutil, o nosso campo bioelétrico vibracional. Eles não têm efeitos colaterais. Eles, por exemplo, você vai estar dando uma essência floral e você tem medo de que seja o errado, e então, a minha filha vai ficar doente, ou a minha filha vai ter uma diarreia, ou a minha filha vai ter uma... Não acontece absolutamente nada. Por quê? Porque o floral, ele precisa do aspecto negativo da emoção para transformar ela no aspecto positivo. Então, seria como se fosse o defeito transformando em qualidade. Então, o Cherry Plum, como eu disse agora, ele só vai ter efeito se a pessoa ela reage para aquela situação dela com descontrole físico. Se não houver o descontrole físico, o floral não tem onde agir para trazer o controle físico. Então, Ana, eu tô tomando Cherry Plum, mas eu não sou uma pessoa explosiva. Eu não tremo, eu não gaguejo, eu não choro do nada, eu não explodo com as pessoas. Então, não é o floral certo para você e não vai ter efeito. Por isso que a gente precisa analisar qual é a emoção, como essa pessoa reage àquela situação, àquele problema, àquela ansiedade, para a gente conseguir selecionar o floral correto. Eu também costumo dizer assim, gente. Perdi o pensamento, tá? Você pode estar utilizando os 38 florais a tua vida toda, assim. As pessoas que têm o estoque em casa, a caixinha com todos os florais em casa, conforme o sentimento, a emoção que sente, pode estar tomando. O Rescue, por exemplo, ele é um floral emergencial. Então, quando a pessoa percebe que ela está entrando numa crise, por exemplo, recebeu uma notícia ruim, de luto, de divórcio, recebeu uma notícia ruim de demissão, bateu o carro, ela está muito fora de si. Isso são casos de emergência, né? Então, para a pessoa ela não entrar em surto, para ela não ter uma crise, a gente utiliza o Rescue Remedy. Eu não tô conseguindo dormir, tá tendo muito pensamento repetitivo, White Chestnut. No outro dia eu percebi que... Vamos lá, eu tô com medo que aconteça uma coisa que eu não quero. Você sabe dar nome pro teu medo, então é o Mimos, aí você pega da caixinha o Mimos. Não precisa de receita, gente. Por isso que eu tô fazendo a live, você anota o nomezinho e aí amanhã você vai lá na farmácia, tá? Ana, meu esposo tem insônia, qual seria o floral? Isso aí, ó. Pergunta pro seu esposo o que causa insônia nele. Qual que é o problema dele? Ele tá reagindo com a insônia, né? Mas qual é o problema dele? É excesso de pensamento? É se sentir sobrecarregado? É tá infeliz no trabalho? É uma decisão que ele tem que tomar? É nisso que a gente precisa colocar a nossa atenção. Tá entendendo, Eliana? Aí, pessoal que tá entrando,
Fiquem à vontade, tá? Eu quero saber o que é que te causa ansiedade, qual é a tua preocupação, como que você tá reagindo a isso, tá certo? É em cima dessa emoção que a gente vai trabalhar. Quando você compra um floral pronto, lá da farmácia, o que que acontece? Vai ter lá algumas essências florais, provavelmente o Impatiens, o Agrimony, o Cherry Plum, porque a indústria ela pega as emoções mais comuns da ansiedade e colocam dentro de um frasco pronto. Quando eu digo para vocês que o sistema floral ele é feito para que a gente trabalhe as emoções, a gente precisa saber qual é a emoção da pessoa. Então, se você comprar um vidro desse pronto, mas a emoção que você sente na tua ansiedade não tiver lá dentro, não vai fazer efeito. Eu não falei agora há pouco que se você tomar um floral que não é pro teu caso, ele não vai fazer efeito, mas também não vai te trazer nenhum outro efeito colateral, né? Porque é o errado, porque você está testando, não tem problema algum. Por isso que não tem problema você dar um floral pro seu filho. Ana, eu tô aprendendo contigo quais são os florais, eu acredito que esse aqui vai dar pro meu filho, mas eu não tenho certeza. Você vai ter certeza quando você vê o benefício, né? Se você não tá vendo efeito, provavelmente realmente o floral não é o certo, tá? Daí precisa tá trocando. Por isso que a gente precisa fazer investigação, por isso que existem as consultas também. E daí, gente, é isso que eu falo quando a pessoa compra um frasco pronto e não tem a emoção dela ali dentro, não tem o floral que trabalha aquela emoção e ela não vai perceber efeito. Por isso que eu gosto muito dos florais personalizados. E quando vocês estão aqui comigo e começam a aprender mais sobre os florais, vocês vão conseguir fazer as fórmulas. Hoje eu tô aqui explicando para vocês como tratar as emoções que vocês sentem com a ansiedade. Se você se identificar, você anota o nome e amanhã vai na farmácia de manipulação. Não tem problema manipular um floral, uma essência num vidro. Vai ser ótimo, você vai conseguir ver como que ele reage em cima dessa emoção, dessa tua reação. Ó, o estresse, é isso mesmo, o trabalho, disse a Patrícia, ainda mais quando tem que resolver algo. Então, assim, gente, tem que resolver alguma coisa. Se ele se sentir sobrecarregado, se ele estiver se questionando, se ele dá conta daquilo, como que ele vai resolver tudo aquilo, então é o Elme. Eu acho que eu escrevi lá em cima para vocês. O Elme, gente, ele vai estar trabalhando essas sensações da pessoa se sentir sobrecarregada, dela sentir que tudo sobra para ela, dela tá carregando mochilas que não é dela, a mochila lá do vizinho, a mochila do colega da mesa do lado, a mochila dos entes da família, tá? O Elme vai trabalhar isso. Agora sim, ela é uma pessoa muito estressada, ela não consegue relaxar, fica com muita dor no corpo, ela não pode ver uma injustiça, que isso já acaba com o dia dela. Então tem um floral que eu amo, gosto muito, porque eu sou muito esse floral, isso é o meu floral de tipo que a gente chama, que é quando a personalidade da pessoa é assim, é o Vervain, né? Então a pessoa tipo Vervain é uma pessoa que ela não relaxa com muita facilidade, né? Quando ela percebe, ela tá rígida, ela não consegue soltar os membros, ela fica com muita dor no corpo. É uma pessoa muito empolgada, ela gosta de falar sobre a sua verdade. Então, se ela vê uma injustiça, ela já acabou com o dia dela. Um pastor, gente, um pastor que tá lá pregando, ele é normalmente na personalidade Vervain. Ele tá colocando a verdade dele com muito entusiasmo, muito empolgado, tá? O que mais aqui?
Boa noite, Vilma, seja bem-vinda. Ó, outra questão é, agora quando a pessoa tem que decidir alguma coisa e ela fica muito ansiosa porque ela tem que decidir aquilo, aí a gente tem alguns florais, tá? Ó, o escleranthus, deixa eu escrever aqui para você. O escleranthus, ele é um tipo de floral, gente, que ele vai estar ajudando a pessoa quando ela tá em dúvida numa decisão que ela tem que fazer. E normalmente é o tipo de pessoa que ela toma uma decisão e ela volta atrás. Então o escleranthus, ele ajuda a pessoa a tomar decisões mais assertivas, tá? É uma pessoa que às vezes tem instabilidade na própria decisão e depois se frustra e depois quer voltar atrás. Então, quando a pessoa está ansiosa porque ela realmente não sabe qual decisão tomar, ela está com receio de fazer a decisão errada, o escleranthus vem, traz mais confiança, traz mais equilíbrio, traz mais estabilidade para a pessoa conseguir, né, tomar uma decisão mais assertiva para que haja menos frustração. Oba, bastante comentário, vamos ver aqui no que eu posso ajudar. Sinto muita dor muscular. O que te dá a dor muscular? Se tu conseguir compreender da onde que está surgindo a tua dor muscular, quais são as situações que te enrijecem e como você está reagindo a isso, é em cima disso que a gente vai trabalhar. Me diz qual é a emoção, qual é a situação e daí eu já te conto floral. Ó, ansiedade alimentar. Ó, Fabiana, lá no início acho que eu falei, né, do agrimony, aquela pessoa que desconta na comida a sua ansiedade, é uma pessoa agrimony. Ela tá tentando descontar na comida a tensão dela, tá certo? O agrimony, a pessoa agrimony também, ela tem uma característica muito forte que é ela não demonstra para os outros que ela tá com problema. Ela não demonstra que tá incomodada com alguma situação. Ela não fala sobre os seus problemas para os outros, ela guarda tudo para ela, tá? Fabiana, vai manipular a Grimony, hein? Vai amanhã na farmácia e você vai ver justamente os benefícios desse floral em cima dessa tua emoção. Outra questão, gente, precisa estar fazendo o tratamento pelo menos um mês contínuo, certinho, para ver os resultados. 4 gotas, 4 vezes ao dia, pelo menos. Menos do que isso, não está fazendo certo o tratamento. A Vilma, né? Ô Vilma, tá tomando o floral que eu te passei? Estressada e ansiosa, amiga. Eu te passei o floral para isso, hein? Terminou, tem que vir falar comigo. Mais um comentário, também tenho tensão muscular. Então, pode ser o Vervaine. Sinto muita angústia. Jô, sinto muita angústia e ansiedade. A noite é o pior para mim. Angústia, Jô. Sweet Chestnut, eu passei lá em cima. O Sweet Chestnut, ele é para essa angústia que a pessoa sente, tá? Procura perceber. Sweet Angústia, eu escrevi. Sweet Chestnut. Se a noite piora, procura perceber se tu não tá pensando demais nessa tua preocupação e ficar repetindo isso na tua mente como se fosse um pensamento persistente. Aí você vai ter que colocar junto o White Chestnut, tá, Jô? As dores começam após crises de pânico, disse a Patrícia. Ótimo, você está conseguindo linkar a causa da tua dor muscular. A gente precisa estar trabalhando em cima da causa. A tua crise de pânico, tu vai estar tratando com o Rock Rose, né? Eu escrevi lá em cima, o Rock Rose, ele é um floral utilizado para as crises de pânico. Ele traz coragem, ele é
utilizado justamente para esse medo aterrorizante, esse medo de pânico, de ser insuportável, um medo insuportável é o Rock Rose, tá? Então, manipula o Rock Rose, tome por um mês e perceba os benefícios do floral. Não para depois de um mês, tá? Eu sou muito insegura. Patrícia, a ansiedade ela pode ser sim desencadeada por uma insegurança. Se a pessoa é uma pessoa tímida, e né, o inseguro às vezes ele pode ser tímido, às vezes não, às vezes muitas vezes, né? A gente vai estar utilizando o Mimulus, tá? Então, aquela insegurança caracterizada pela timidez é uma pessoa que ela não gosta de falar em público, é uma pessoa que às vezes ela é um vendedor e ela não tem essa desenvoltura para apresentar os seus produtos e fazer as vendas, ela já fica corada. Então, o Mimulus é muito utilizado. Se é uma pessoa insegura, de não acreditar no próprio potencial, procure perceber, né? Se você acredita que não é boa o suficiente, se você vive se comparando com os outros e acredita que você não é tão boa quanto os outros, esse tipo de uma autoestima baixa na confiança, aí um dos florais mais utilizados é o Larte, tá? Ok, pessoal? Me conta, Patrícia, nesta questão você respondeu. Para quem, assim mesmo, ótimo, perfeito. Então, assim, para quem se identificou com os florais que eu escrevi aqui, já sabe qual é o floral que vai estar utilizando para tratar a sua ansiedade esse mês. Você vai pode fazer os dois florais juntos, tá? A gente pode colocar até 6 a 7 florais em um frasco. Para quem inicia, eu sempre digo para começar com 1 ou 2 para você conseguir perceber melhor os benefícios em você, porque se você começar com muitos vai ficar meio confuso para te conseguir ver os benefícios, tá? Se é você que está formulando, né? Nós terapeutas florais que já trabalhamos com isso há mais tempo, a gente costuma fazer um blend, né? Mas que ele age sinergeticamente para trabalhar tudo junto e engatilhado, tá? Ok, Ana, então eu já sei qual floral eu vou usar. Como que precisa ser feito? Você tem o nome do floral. Se você não tem problema de estômago, você não tem uma gastrite, você não tem uma úlcera, não tem problema você usar como conservante um álcool nesse teu frasco, porque a gente utiliza um conservante à base de álcool para que não haja uma proliferação de bactérias, para que esse teu floral ele dure aí um mês sem ter interferência, né, do ambiente em que ele está, da agitação que ele sofre. Aí a gente utiliza então o brand, tá? O brand ele faz então essa conservação do floral. Como que eu posso estar utilizando? Eu utilizo ele de 10% até 30% de brand. Então, eu vou colocar aqui o nome de um floral qualquer para vocês entenderem, tá? O meu floral, Ana, vai ser com a essência Rescue. Eu vou querer já foi tudo. Eu vou querer um frasco de 30 ml, tá, gente? É o que a gente sempre prescreve para um mês. E eu vou querer, então, a 30% de brand, porque aqui é muito quente, Ana. Nos lugares mais quentes, pessoal, é assim que a gente utiliza, 30% de brand, tá bom? O restante, o farmacêutico responsável por essa farmácia de manipulação, ele vai preencher com água mineral, tá? Ele sabe disso. Então, a gente coloca ali a essência, você vai dizer para ele a essência que você quer, frasco de 30 ml e a porcentagem de brand. 30% de brand
vai deixar o seu floral com um gostinho característico de floral. Quanto menor a porcentagem, menos desse gostinho. Ai, que bom, gente, que tá ajudando aqui. Comentários. Ó, esta live tá me ajudando muito. Teve um outro comentário que eu vi aqui. Estou amando essa live. Obrigada, pessoal. Compartilhem, gente. Compartilhem no aviãozinho. Mandem coraçõezinhos. Eu fico muito contente. Se inscrevam nos meus outros canais. Ana Flores Terapias, no YouTube, no Face, tá? Peço até desculpa, pessoal do Face, eu não consegui transmitir lá hoje. Então, pessoal, quem tiver problema estomacal, aí já não pode com brand, tá? Aí tem que ser a base de glicerina. Então, a gente pode estar utilizando 30% de glicerina até 50% de glicerina. Então, ó, gente, é nome da essência. Eba, obrigada pelos corações. Mais frasco 30 ml, mais glicerina, que pode variar, gente, de 30% até 50%. O restante, a farmácia vai completar com água mineral também. Eu costumo receitar a glicerina para crianças, porque a glicerina vegetal, ela é docinha. E aí o teu floral, ele fica bem gostosinho. Parece um suquinho. Daí você utiliza com glicerina. Se essa farmácia não utilizar isso como uma base, aí vai ser somente com água mineral. Porém, o teu floral, então, ele não tem nada que conserve ele. E ele vai ter uma validade bem menor, tá? E também tem pessoas que usam vinagre de maçã como conservante. É uma opção, mas o gosto, obviamente, não é bom, tá? Perguntinha que me fizeram, os óleos essenciais é a mesma coisa do floral? Não. Não, não e não. Óleo essencial, ele é um fitoterápico, né? É tirado das plantas e das flores. Então, digamos assim que para fazer um óleo essencial de lavanda, são utilizados quilos e quilos e quilos de lavanda, tá? E daí é tirado o suprassumo da lavanda, que é aquele óleo essencial. Você já percebeu que um óleo essencial... Gente, eu só tô falando isso porque eu sou naturóloga, tá? Então, assim, a terapia de aromaterapia também é da minha formação. Eu estou falando porque eu tenho domínio sobre as terapias naturais. O óleo essencial, ele costuma ser bem mais caro do que uma essência, justamente porque ele é a essência, o óleo essencial, é o suprassumo daquela planta, daquela flor, e são utilizados quilos para se fazer aquele óleo essencial. Quando você utiliza uma essência, ela não tem um trabalho terapêutico, ela é só um cheirinho, ela não tem propriedade terapêutica alguma, é só um aroma, tá? E óleo essencial não, ele tem um fundo terapêutico físico e emocional. A gente pode sim colocar dentro de um frasco um óleo essencial e floral de Bach para borrifar no ambiente, pode, tá? Não tem problema nenhum. Mas o Dr. Bach, quando criou o sistema de florais de Bach, ele solicitava que para ingesta oral a gente não, obviamente, não misturasse com nada. E óleo essencial, gente, eu vou colocar aqui para vocês, assim, não ingiram, porque isso pode provocar problemas muito severos de saúde para vocês. O óleo essencial, ele é como se fosse um chá muito concentrado. E sim, a gente percebe que as pessoas elas estão difundindo a ingesta de óleo essencial, mas isso não é correto. São pouquíssimos óleos essenciais que podem ser ingeridos, tá? Mais pergunta aqui. Criança com excesso de peso, falta de concentração e come muito doce. Parece que tá ansioso, né, Patrícia, essa criança?
Então, procura dar o agrímone, tá? O agrímone, ele vai trazer, então, essa verdade para a criança, para ela não descontar na comida. Mas procure entender o que está deixando ele com falta de concentração, por que ele não está conseguindo se concentrar, se ele está preocupado com alguma coisa, com o que ele está incomodado, tá bom? Se ele está comendo muito doce, às vezes isso é da criança mesmo, né? Uma fase, mas se isso não é normal, ele passou a agir dessa maneira agora, qual que é o problema que está fazendo com que ele reaja assim, dessa forma? É para isso que a gente precisa ver. A live vai ficar gravada, Patrícia. Eu não tô mais prometendo que a live fica gravada, porque às vezes eu tento postar e não tá indo, tá? Porque eu salvo ela depois e depois de salvar eu posto. Algumas vezes depois que eu salvo, eu não consigo postar, simplesmente ela não é postada. Aí eu costumo colocar ela lá no YouTube, tá? Bom, gente, então vocês entenderam como que tem que manipular, como que tem que ir lá na farmácia de manipulação com tudo anotadinho? E daí pede para manipular. E depois você começa a tomar 4 gotas, 4 vezes ao dia, sem encostar na língua ou na mucosa da boca, para não haver proliferação das bactérias, para não estragar o seu floral. Ah, mas eu encostei a pepita na boca, Ana. Ó, fica de olho para ver se não vão aparecer manchinhas brancas nesse teu floral, tá? Porque se aparecer algumas coisinhas estranhas é porque o teu floral ele realmente azedou, não deu certo, você vai ter que fazer outro. É isso, tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês. Espero que essa live tenha sido de contribuição, que vocês saiam daqui satisfeitos com o floralzinho que eu mencionei e que amanhã vocês corram para a farmácia para começar a tratar essa ansiedade essa semana já, durante esse mês. Perceba como que você vai estar reagindo para aquela situação que te tirava paz. Agora tomando floral, como que você reage, tá? E depois de um mês, você procura me acompanhar e ver se não precisa de outro floral também, tá, gente? Toda quinta-feira, 8h08 da noite, eu tô aqui trazendo um tema novo para você compreender como o floral pode ajudar em todos os aspectos da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida, tá bom? Gratidão por estarem comigo, obrigada pela atenção e é isso aí. Até quinta que vem, pessoal. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.